O tema de hoje, tá, da nossa live, da nossa aula, né, das lives de terça-feira, será 3 sugestões de recursos que eu posso associar com a radiofrequência no tratamento facial, né, nos tratamentos faciais. Nós vamos focar principalmente em questões de envelhecimento, posso até dizer fotoenvelhecimento, porque eu vou trazer também uma sugestão que eu tenho, a indicação para as hipercromias, né, que estão relacionadas ao fotoenvelhecimento, que são as melanoses solares, tá? Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho o que é esse recurso, tá, da radiofrequência, a sua aplicabilidade principal, o seu mecanismo de ação, tá? Então, a radiofrequência, ela é uma tecnologia que emprega ondas eletromagnéticas, tá? Nós temos de 2 tipos, tá, de radiofrequência, resistiva e capacitiva, principalmente são esses 2 tipos, tá? Mas o objetivo principal é promover um aquecimento profundo na pele, tá? Então, quando eu aplico, né, eu tenho lá um aplicador do meu equipamento, então eu tenho várias manoplas, dependendo do equipamento, né, aí os fabricantes trazem manopla monopolar, bipolar, né, tetra, hexapolar, tá? O que eu gostaria de lembrar para vocês? Todos são bipolares, tá? Porque essa onda eletromagnética, essa corrente, né, essa onda eletromagnética, ela é gerada por uma corrente elétrica, né? Então eu tenho a fase do campo que é magnético e do campo elétrico. Então, sempre para uma corrente elétrica eu tenho 2 polos, né? Então, aquele fluxo de elétron entre 2 polos. Então, sempre eles serão ligados de 2 em 2, tá? Então, por mais que eu tenha mais... como que eu vou dizer, mais aplicadores, não são aplicadores, na verdade, mais... gente, fugiu a palavra... mas o número maior, né, de superfície de contato com a pele no aplicador, eu tenho uma área maior que eu posso trabalhar, tá? O que é importante observar, e isso vai depender muito do fabricante do equipamento, como que esse equipamento foi desenvolvido, tá? O que é muito importante quando eu falo de tratamento facial? Eu preciso aplicar aquele cabeçote, né, aquele aplicador, que tenha uma profundidade menor, tá? Que ele não ultrapasse a derme, tá? Então, nós vamos utilizar, por conta de ser na face, né, onde eu tenho estruturas mais delicadas, o tecido muscular mais delgado, eu não posso utilizar cabeçotes que tem uma capacidade, tá, de levar essa onda eletromagnética, né, dessa radiofrequência, atingir tecidos mais profundos, tá? Então, normalmente, eu trabalho com cabeçotes que vão atingir somente até a derme, e para corporal, que são utilizados outros, né, aplicadores, outros cabeçotes que têm já uma capacidade de atingirem até a hipoderme, tá? Então, às vezes existe até uma confusão aí, dependendo do equipamento. Às vezes o equipamento traz lá 2 aplicadores, né? Um aplicador mais profundo e um mais superficial. E aí as pessoas dizem que o profundo é corporal e o superficial é facial. Na verdade, não é exatamente isso, tá? O profundo é para alterações do tecido adiposo, então, consequentemente, corporal, né? Celulite, gordura localizada. E o aplicador mais superficial, ele é indicado para tratar a flacidez da pele, para o estímulo dérmico, o estímulo de colágeno, tá? Então, ele é mais indicado para flacidez, tanto na face quanto no corpo, tá? Então, o que diferencia, na verdade, é o tecido alvo, tá? Então, se eu quero atingir tecido adiposo, essa radiofrequência, né, esse aplicador tem que ter uma capacidade de fazer com que essa onda eletromagnética atinja um tecido mais profundo. Já na face, isso não pode acontecer, porque senão essa onda eletromagnética vai atingir estruturas, tá, que podem ser danificadas, estruturas que não poderiam ser atingidas, tá? Então, para a face, sempre aqueles cabeçotes que vão atingir até a derme, tá? Alguns fabricantes trazem o aplicador
com uma área central que emite a onda, né, eletromagnética, a radiofrequência, com um anel em volta, para que esse anel faça a curvatura do campo eletromagnético, não deixando essa radiofrequência aprofundar mais na pele, tá? Mas isso é muito variável de acordo com cada fabricante, tá? Então, essa onda eletromagnética, ela vai penetrar na pele e vai produzir um calor profundo, tá? Então, esse calor, ele pode ser produzido de duas formas, ou através de uma imposição de resistência do tecido, ou através da agitação das moléculas de água, tá? Normalmente, esse que promove esse aquecimento por uma resistência do tecido, ele promove um calor maior e costuma ser mais indicado para corporal. Então, para a face é mais interessante trabalhar com radiofrequência capacitiva, que é aquela que vai promover esse aumento de temperatura pela agitação das moléculas de água, tá? Então, em um tecido mais hidratado, eu consigo aumentar mais essa temperatura, tá? Então, não é interessante utilizar em um tecido desidratado. Então, primeira coisa, já sabemos que essa pele precisa de uma hidratação, tá? De preferência, uma hidratação profunda, tá? Porque ele não vai atuar na superfície da pele, ele vai atuar na derme. Então, quando nós falamos hidratação superficial, é de epiderme, hidratação profunda é derme, tá? Com o aumento dessa temperatura, tá? Internamente, eu vou atingir o meu primeiro objetivo, que é a termocontração do colágeno, que nós, dizemos que é uma reação primária àquele calor profundo. Esse calor profundo, ele vai chegar em torno de 57 a 60 graus, tá? E isso jamais pode acontecer na superfície, concordam? Senão, eu queimo a pele do meu paciente, tá? Então, eu preciso de um monitoramento da temperatura da superfície da área que eu estou aplicando. Normalmente, é com um termômetro infravermelho, que não faz parte do equipamento, mas nós temos equipamentos que já vêm com o termômetro, tá? E ele mesmo já faz esse controle de temperatura. Mas esse controle de temperatura, seja com o termômetro infravermelho ou já no aplicador do equipamento, é indispensável, tá? E aí, para esse objetivo, que é o principal carro-chefe da radiofrequência, que é melhorar o tônus da pele, aumentar a firmeza por conta do estímulo de colágeno, ou seja, é indicado para tratar flacidez, eu preciso atingir uma temperatura na superfície, tá? Entre 41 e 43 graus, tá? 40 e 43. Alguns autores trazem de 40 a 42, outros de 41 a 43, tá? Então, no mínimo 40 graus, e não é interessante que eu passe de 43, tá? Geralmente, na face, quando nós estamos aplicando, a gente até tem uma segurança maior, eu digo, com relação a esse risco de queimadura, porque quando aquece um pouco mais em uma área, não significa que queimou, tá? Tanto é que em seguida que você está aplicando, você vai e afere, e você vê que a temperatura não está além dos 43, mas quando aquece um pouco mais, que o paciente tem um desconforto maior, ele automaticamente vira o rosto, diferente de uma área corporal, que às vezes o paciente não consegue sair, né? Então, não que nós vamos, esse não é, na verdade, o nosso parâmetro. O parâmetro é a temperatura, mas eu costumo dizer que isso é um fator que ajuda, que diminui, né, o risco de queimaduras na face, tá? Então, eu preciso promover esse calor lá dentro, né? Então, internamente, lá na derme, em torno de 57 a 60 graus, para que ele esteja, tá? Internamente com essa temperatura, na superfície eu preciso alcançar de 40 a 43, tá? Essa temperatura altíssima lá na derme vai promover uma termocontração do colágeno, tá? Então, uma retração de fibras colágenas que já estão ali prontinhas no tecido, tá? A partir disso, eu vou estimular uma resposta secundária, que é a neocolagênese, ou seja, a formação de novas fibras de colágeno, tá? E nós observamos que na pele mais envelhecida, né? Então, normalmente ali, a partir dos 30 anos, a gente começa a observar uma diferença, mas com 40,
é muito visível essa questão da queda, né? Queda de pálpebra, da bochecha, acentuando o sulco nasogeniano, formação da linha pré-papada, né? Perda de contorno facial é muito evidente, justamente por um déficit na produção de colágeno, tá? Então a célula que é responsável, né, por isso, os fibroblastos, normalmente ali a partir da terceira, quarta décadas, ele começa a diminuir a sua produção. Então aquilo que quando você é jovem ele sintetiza muitas fibras, né, muito colágeno, que vai dar origem às fibras colágenas, que é o tecido responsável pela sustentação, é uma proteína estrutural, então ele mantém a sustentação do tecido. Os fibroblastos passam a produzir menos. E para piorar mais a situação, somado a isso, eu tenho um aumento na ação das metaloproteinases, que são enzimas que degradam as fibras velhas, né? Uma fibra de colágeno, ela não é eterna, ela tem um prazo de validade. Quando ela está, né, no término desse prazo de validade, ela vai ser degradada pelas colagenases, né, que são enzimas. Então eu aumento a degradação e consequentemente não, perdão, eu já tinha uma diminuição da produção e ainda aumento a ação da degradação, eu vou perdendo sustentação. As fibras colágenas já não são capazes de fazer aquela ancoragem logo abaixo da junção dermoepidérmica, né, que é a epiderme, junção dermoepidérmica, membrana basal, e depois eu tenho a derme. Então ali as fibras ancoram esse tecido, a epiderme, tá? Ali na camada basal, né? Então quando eu perco isso, eu vou observando então essa queda, né, de toda essa sustentação, essa firmeza do tecido. Então quando eu estimulo essa termocontração e consequentemente vem um aumento, né, um incremento no trabalho dos fibroblastos, eles vão produzir mais colágeno, mais elastina, mais ácido hialurônico, tá? Então, esses são os principais componentes do rejuvenescimento. O colágeno vai melhorar, vai recuperar a sustentação do tecido. A elastina vai melhorar a elasticidade, então aquela capacidade, né, de você movimentar a pele e ela volta ao seu estado original. E a hidratação profunda, tá? Porque o ácido hialurônico, que é produzido pelos fibroblastos, ele é uma substância altamente hidrofílica, tá? Então, ele tem uma afinidade pelas moléculas de água, ele mantém o tecido hidratado. Se o tecido está mais hidratado, porque as moléculas de água estão próximas a ele, esse tecido é mais túrgido, esse tecido tende a ser mais liso, né? Então, é o contrário de um maracujá enrugadinho, né? Aquele maracujá mais verdinho, todo liso. Então, a hidratação é importantíssimo, uma boa elasticidade e uma boa sustentação, tá? Então, resposta primária de radiofrequência, termocontração de colágeno, resposta secundária, neoformação de colágeno, né? Neocolagênese, tá? Então, por isso, ela é um recurso que rejuvenesce a pele, tá? E os resultados são visíveis, tá? De acordo com os equipamentos, né, foram sendo mais aperfeiçoados, né, as técnicas de aplicação, até essa questão realmente da temperatura, né? Eu tenho resultados cada vez mais rápidos, tá? Então você consegue observar uma diferença na pele com 3 aplicações, essa pele vai estar bem diferente, tá? Principalmente se nós associarmos recursos, tá? Então eu sou assim extremamente fã de protocolos associados, tá? Onde eu vou potencializar, eu vou acelerar, eu vou ter uma resposta muito mais rápida e muito melhor, tá? Em um outro nível de qualidade de resposta, além de ser mais rápido, que é tudo que meu paciente quer, né? Então não existe mais aquela ideia, né, como era quando eu comecei a trabalhar, que eu falo já tem muito tempo, né, que nós tínhamos, um dos recursos usados para rejuvenescimento era a microcorrente, que nós demorávamos 20 sessões para começar a observar uma resposta, tá? Então hoje nós temos essa oportunidade de trabalhar com um recurso que não é invasivo, não é ablativo, tá? Existem radiofrequências ablativas também, né? Mas isso que essa proposta, né, que eu tô trazendo para vocês não é injetável para quem não gosta tanto, não simpatiza, tá, com as técnicas, né? Até a semana passada eu fiz uma aula onde eu comentei isso, que existem sim
tanto profissionais quanto pacientes que não têm muito interesse em injetáveis, porque o injetável a gente sabe que ele traz uma resposta muito mais rápida. Mas existem alguns injetáveis que não tratam exatamente a pele, eles não melhoram a qualidade da pele, tá? Eles só exercem um determinado efeito para preencher uma ruga, para não deixar uma ruga aprofundar, tá? Mas ele não estimula uma resposta da pele, não são todos, tá? A gente tem injetáveis que estimulam sim, tá? Mas nós temos públicos e públicos, né? Então a radiofrequência é um recurso muito interessante e que até também pode ser associado com o injetável. Eu vou trazer uma sugestão aqui para vocês, tá? Então, isso é a radiofrequência, tá? Essa onda eletromagnética. E aí nós temos duas outras formas de aplicação, tá? Que são também evoluções, tá? Da radiofrequência, que são a criofrequência e a radiofrequência fracionada, tá? Qual que é a diferença da criofrequência? Eu tenho um aplicador com ponteira resfriada e já com um termômetro embutido, tá? Então, essa temperatura na superfície nunca vai chegar, né, a 40, 43 graus, mas internamente, né, os fabricantes, os equipamentos garantem que chega. E nós observamos através da resposta, né, que a pele do paciente apresenta. Então, na superfície sempre está geladinho, sempre está fresquinho. Então, isso tem uma vantagem, porque às vezes o paciente não tolera o calor. E aí eu já vi muitos profissionais, né, até acompanhei mesmo, quando supervisionei estágio, que ficava ali no 38, 39, 38, 39, não vai ter o mesmo resultado se não chegar em 40, tá? Para esse objetivo, né, de estímulo de fibroblastos. Então, quando o paciente não é tão tolerante ao calor, ele não suporta, por conta dele não suportar que você não consegue chegar na temperatura, a ponteira resfriada é interessante, tá? Só que também, assim, pacientes que realmente não toleram de forma nenhuma, são bem poucos, tá? Não toleram, não conseguem chegar, né, nos 40 graus, são bem poucos, depende também da técnica, da forma que você aplica, tá? E aí tem também a radiofrequência fracionada, tá? Onde eu tenho um aplicador com agulhas. Essas agulhas são introduzidas na pele, então eu tenho um único aplicador. Por que fracionado? Porque se eu tiver, por exemplo, um aplicador com 10 agulhas, essa radiofrequência, essa eletromagnética, vai ser dividida em 10 ponteirinhas, então ela é fracionada, tá? Cada ponteirinha vai liberar uma quantidade X, né, de energia, e eu tenho somado essa perfuração da pele. Então é como se fosse uma associação de um microagulhamento com radiofrequência. Então, além do efeito, né, de estímulo ao reparo tecidual, que nada mais é do que fibroblasto trabalhando mais para reparar o tecido por conta dos vários orifícios que foram formados pelo aplicador, essa radiofrequência já está sendo introduzida na profundidade, já está sendo introduzida lá na derme, né, no caso desses objetivos que nós falamos no início, tá? Então já são duas evoluções, né, da radiofrequência. E aí nós observamos também equipamentos que trazem associações já, que são os equipamentos de terapia combinada, tá? Então, por exemplo, radiofrequência com endermologia, tá? Então é uma técnica, tá? Uma radiofrequência com um laser vermelho. Então, são recursos, né, que estão associados e são aplicados simultaneamente, tá? Então, lembrando que, quando eu falo em terapia combinada, significa que eu estou aplicando 2 recursos ao mesmo tempo, né? Então, simultaneamente naquela área de aplicação. Então, eu vou lá, programo meu equipamento, determino o tempo que eu vou trabalhar 10 minutos em toda a face. Durante esses 10 minutos, eu estou aplicando ao mesmo tempo estes 2 recursos, tá? Quando eu falo em protocolos, né, ou programas de tratamento, planos de tratamento com recursos associados, eu tenho a possibilidade de associar na mesma sessão, ou seja, associar dentro do protocolo, do mesmo protocolo, ou associar em sessões diferentes dentro de um mesmo plano de tratamento. Tá? Então, dependendo do recurso que você vai associar, você só consegue encaixar dentro do mesmo plano de tratamento, porque não tem um equipamento de terapia combinada para aplicar simultaneamente, tá?
ou às vezes não existe, né, aquela associação que você deseja fazer, ou às vezes você não tem, não significa que você tem que ir correndo comprar, tá? Tem outra, né, possibilidade, talvez, de associar. Vou dar algum exemplo aqui. E às vezes eles são incompatíveis na mesma sessão, tá? Também vou comentar um pouco sobre isso, tá? Então aí nos resta associar dentro do mesmo plano de tratamento. Não é simultâneo e nem é na mesma sessão, tá? Mas se eu tenho objetivos com isso, é interessante que eu associe, tá? Se eu tenho realmente bem definido o que esse recurso vai trazer de incremento para mim lá no meu resultado final, né, para a pele do meu paciente, se eu tenho isso muito claro, eu vou associar. Não vou associar só porque, né, eu sempre digo, só porque é legal, porque é bonitinho, ou porque eu acabei de comprar um equipamento novo que eu quero colocar junto de todo jeito, porque eu quero vender esse pacote dessa forma, né? Então, lembrando que eu nem gosto muito, né, nem uso muito esse termo pacote, né, então sempre falamos em plano de tratamento, mas às vezes, né, em questões comerciais a gente acaba usando, né, o termo pacote. Então não pode, eu tenho que ter objetivos muito claros, tá, e preciso saber onde eu vou encaixar, para não trazer prejuízo para o meu paciente. Ou às vezes nem chega a trazer um prejuízo, mas ele está pagando a mais por aquela associação e eles estão como se fossem anulando o efeito um do outro. E na verdade ele não vai ter um resultado potencializado, tá? Às vezes pelo contrário, ele não vai atingir o mínimo de resultado, tá? Que seria melhor se você estivesse fazendo a radiofrequência sozinha do que associado, tá? E às vezes tem situações que sim, você pode trazer prejuízos, tá? Complicações para esse paciente, tá? Então vamos lá, pessoal, só mais um recadinho aqui para vocês, tá? Que vocês podem ficar à vontade para colocar as perguntinhas, tá? Então pode ser pergunta sobre o recurso, pode ser pergunta sobre um caso clínico, tá? Então vocês fiquem à vontade e aí no final eu vou dar uma olhadinha aqui, vou acompanhando para responder para vocês, tá? Então agora eu vou comentar com vocês sobre as minhas 3 sugestões, tá, de associações. Então, eu gosto muito, tá, do resultado de radiofrequência com microagulhamento, tá? Para mim é uma associação premium para rejuvenescimento, tá, da pele. Vou comentar sobre a radiofrequência com a luz pulsada, também é um recurso, né, uma associação muito interessante. E vou trazer aqui para quem já trabalha, né, com injetável, a associação da radiofrequência com o Skin Buster, tá? Então nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um, vou comentar um pouquinho sobre cada recurso e depois com relação a essa associação, tá? Por que ela é possível e como que nós devemos fazer. Então, o primeiro, radiofrequência com microagulhamento, tá? Então, nós já falamos sobre o mecanismo de ação e os efeitos, né, da radiofrequência. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o microagulhamento, tá? Então, o microagulhamento, ele tem os mesmos objetivos da radiofrequência para esses casos que nós falamos de rejuvenescimento, né? Minimizar um quadro de flacidez, suavizar linhas de expressão. Porque eu tenho um dispositivo que tem agulhas que eu aplico sobre a pele, gerando várias micropunturas que vão estimular o reparo tecidual ali da pele e também fazendo o quê? Estimulando fibroblastos para produzirem mais colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Então o objetivo é o mesmo e casa perfeito com a radiofrequência quando eu estou pensando em rejuvenescimento, tá? Porém, eles têm mecanismos de ação diferentes. A radiofrequência promove uma lesão térmica, tá, no tecido, controlada, claro. Temos parâmetros, né, a serem respeitados para que ela esteja, né, controlada. E o microagulhamento promove uma lesão mecânica, tá? Ele vai perfurando a pele. Também dentro, né, do que eu sempre lembro dentro da capacidade do meu organismo de se regenerar, tá? Não posso de forma nenhuma, com nenhum desses recursos,
ocasionar uma cicatriz para o meu paciente. Então eu vou lesionar sim, mas é um nível de lesão dentro da capacidade do meu organismo, da minha pele, de se regenerar, ou seja, substituir o tecido que foi lesionado por um tecido idêntico àquele original. Se é um tecido idêntico, eu não visualizo, tá? Nenhuma cicatriz, tá? Quando ocorre a cicatrização, é porque a lesão foi muito além da capacidade de regeneração. Às vezes porque ela é muito profunda, às vezes porque ela é muito abrangente, muito grande, e aí o organismo não consegue regenerar, ele vai curar através de uma cicatriz, tá? Então aquela lesão vai ser curada, vai ser fechada, mas o tecido não é idêntico, concordam? O tecido é um tecido mais primitivo, com excesso de colágeno, inelástico, rígido, tá? Que fica muito visível, a gente consegue identificar que ele não é um tecido idêntico àquele original, tá? Então, a regeneração a partir dessas lesões, né? Seja do efeito térmico da radiofrequência, ou do efeito mecânico do microagulhamento, é de regenerar. Então eu vou estimular os fibroblastos, né? A diferença é que no microagulhamento não tem essa termocontração, não tem o efeito do calor, tá? Somente as perfurações da pele, então são várias e várias micropunturas. Então a proposta, né, principal é perfurar a epiderme, tá? Porém sem removê-la. Só que eu tenho que observar um detalhe, tá? Que quando eu desejo colágeno, a forma mais garantida de estimular o reparo tecidual é através da inflamação. Para inflamar, eu preciso agredir o tecido vascularizado. O tecido, a primeira camada do nosso organismo, tá? Vascularizada é a derme. A epiderme, que é a superfície, não é vascularizada, se lembram? Então, se eu ficar, né, lesionando, fazendo microagulhamento somente na epiderme, eu até observo uma vasodilatação reflexa, fica um pouquinho avermelhado, tá? Mas não desencadeei inflamação. Então, quando desencadeia a inflamação, eu tenho o reparo tecidual garantido, porque na verdade ele já é ali uma das fases, né, da inflamação, que é aquela fase produtivo-reparativa, tá? Mas eu preciso observar bem o nível dessa inflamação. Não posso promover uma inflamação tão exacerbada ao ponto, né, de com a aplicação das outras sessões, evoluir para uma inflamação crônica ou evoluir para uma cicatriz, tá? Então, como que eu faço isso? Para garantir uma inflamação controlada, eu preciso atingir o tecido vascularizado. Então, eu preciso comprimentos de agulha que conseguem chegar na derme, já que é lá que eu tenho meus primeiros vasinhos sanguíneos, aqueles capilares mais delicados, tá? Eu vou lesionar a parede desse vaso, vai ocorrer um extravasamento de sangue. Com isso, eu tenho o início, a primeira fase da inflamação, que é a fase irritativa, tá? E aí já inicia, né, simultaneamente ali o reparo, tá? Então esse reparar um tecido lesionado é estimular fibroblasto para que ele produza mais colágeno, consequentemente ele vai produzir também mais elastina, ácido hialurônico e outras glicosaminoglicanas, proteoglicanas, tá? Não somente essas substâncias, tá? Mas essas que são, né, as mais importantes pra gente. Então, são dois mecanismos diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então, é uma associação muito interessante para o rejuvenescimento, para flacidez, suavizar rugas, tá? Existe o equipamento onde eu aplico de forma simultânea? Sim, até já comentei sobre ele, né? É a radiofrequência fracionada. Porém, o que que acontece? Como o aplicador ele tem as agulhas, então é um microagulhamento fixo, né? Eu vou introduzir o aplicador e disparar a radiofrequência, então é uma técnica, semelhante a uma técnica chamada de derma-stamp, que é como se fosse um carimbo, tá? E aí perfura a pele, retiro, coloco em outro ponto, dispara a radiofrequência, retiro, coloco em outro ponto, tá? É diferente de quando eu utilizo um roller, por exemplo, que é o microagulhamento mecânico, porque eu vou deslizando e rolando, né, aquele tambor que tá ali, né, com 540 agulhas e vou perfurando muito mais essa pele. Porém, eu não tenho a radiofrequência sendo liberada simultânea. Mas eu posso aplicar separado, tá? Inclusive, pode ser na mesma sessão.
tá? Então, se eu não tenho o equipamento de radiofrequência fracionada, mas eu tenho equipamento de radiofrequência convencional e eu tenho a técnica do microagulhamento, pode ser mecânico com o roller ou elétrico com a Dermapen, tá? Eu consigo os mesmos efeitos, tá? Efeitos, né, muito semelhantes, né? A gente pode até dizer que é praticamente os mesmos efeitos, tá? E aí eu posso fazer na mesma sessão. Qual é o cuidado? O que eu preciso observar? Qual eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro dentro, né? Já que essa minha associação pode ser em um equipamento de terapia combinada, tá? Mas eu não preciso sair correndo para comprar o equipamento de terapia combinada, até porque ele não é barato, tá? E aí eu posso comprar só um roller, que é bem em conta, ou uma Dermapen, né? Que é um pouquinho mais caro, né? Um pouco mais caro que o roller, mas não chega nem perto de uma rádio fracionada. Ainda mais se você já tem a rádio convencional, né? E aí você pode também aplicar dentro do mesmo protocolo, então na mesma sessão. E aí eu preciso cuidar dessa questão de qual eu vou aplicar primeiro, qual eu vou aplicar depois, tá? Então a primeira coisa que nós temos que pensar que o microagulhamento, se eu preciso um comprimento de agulha para chegar na derme por conta dos capilares sanguíneos, pode ocorrer um sangramento, tá? Um porejamento de sangue. Então, como esses capilares são muito delicados, então não tem um volume muito grande de sangue, o que nós podemos observar na superfície da pele, né, é a formação de pequenos pontinhos. Então, é aquilo que é além da petequia, tá? Porque a petequia é uma hemorragia pontiforme, não tem sangue na superfície. Você vê o pontinho vermelho, mas quando você passa a mão, não tem sangue. O porejamento de sangue é porque realmente já extravasou, superficializou ali aquele sangue em pontinhos, né? Alguns pontinhos, não é uma cachoeira de sangue, tá? Então, eu já sei que pode ocorrer o porejamento de sangue. E aí, o cabeçote da minha radiofrequência, se eu fiz primeiro o agulhamento, sangrou, não, mas eu limpei. Só que às vezes tem um local que pegou um vasinho um pouquinho mais calibroso ou um pouquinho mais superficial e demora para estancar. E aí depois eu ainda venho com a radiofrequência que é calor, faz vasodilatação. E depois eu vou poder esterilizar esse cabeçote dessa radiofrequência. Ele é descartável? Não é. Não é descartável e eu não consigo esterilizar em um autoclave, tá? Então, primeiro eu faço a radiofrequência, tá? E aí já me perguntaram, professora, mas o calor, né? A pele fica, né, com o eritema, que é a vermelhidão, não vai sangrar mais no microagulhamento? Não vai, gente. Não dá assim todo esse efeito, não, tá? Então, eu falo com, né, experiência. Então, você faz a radiofrequência, tá? O detalhe é, dependendo do meio de contato, tá? Essa radiofrequência eu não posso aplicar direto na pele, a pele seca, sempre tem um meio de contato. Tem um gel glicerinado, tem uma glicerina, tem um óleo vegetal, tá? Então, dependendo da natureza, tá, desse meio de contato, principalmente se for oleoso, eu preciso lavar essa pele depois, tá? Então, terminei a radiofrequência, lavo com sabonete, retiro toda essa oleosidade, aí eu vou agulhar, tá? Por quê? Porque eu não quero que essa substância seja introduzida na pele e, segundo, eu não vou perder a oportunidade de usar a técnica de drug delivery, de associar princípios ativos depois do agulhamento. E se eu tiver essa camada oleosa, isso pode dificultar a permeação e o aproveitamento desses ativos, tá? Então, eu lavo muito bem, retiro e depois eu faço o agulhamento. Terminei, coloco os princípios ativos, tá? Então, é uma técnica, é uma associação muito interessante para rejuvenescimento, acelera muito os resultados, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas o microagulhamento, quando você agulha a pele, né, que você consegue esse estímulo de fibroblastos, 5 dias depois da sessão, já se formou uma matriz, que nós chamamos uma matriz de fibronectina, onde já começa a ocorrer o depósito de novo colágeno. Então, quando você associa as duas técnicas, dependendo, né, das características dessa pele, principalmente uma pele mais hidratada, mais cuidada, com uma sessão o paciente já nota uma diferença, tá? Então, eu sempre costumo, né, indicar no mínimo 3, 4 sessões. Lembrando que tem um outro detalhe, tá?
Quando eu faço a radiofrequência, o intervalo, tá, entre uma sessão e outra é de no mínimo 7 dias. Vai depender do equipamento, tá? Então, eu, por exemplo, a minha experiência, o equipamento que eu trabalhei mais, tá, até hoje, o intervalo era de 15 dias, tá, para a radiofrequência facial. E o intervalo para o microagulhamento, com esse objetivo, né, de indução percutânea de colágeno, eu preciso dar um intervalo de pelo menos 21 dias, tá? Então, em torno de entre 21 e 28, então tá ali 24 dias, tá? Então, se eu fizer na mesma sessão, tá? Eu só vou poder repetir os dois juntos novamente depois de 24 dias, tá? Então, o que eu acho interessante? Por mais que eu possa aplicar na mesma sessão, eu gosto de fazer em sessões alternadas, tá? Então, o paciente vem, faz o microagulhamento, tá? E aí ele vai fazer outro microagulhamento praticamente um mês depois, né? Na semana seguinte eu faço hidratação, quando deu 15 dias eu faço a radiofrequência. Aí outra hidratação, aí vem o microagulhamento. Outra hidratação, outra radiofrequência, tá? Acaba que o intervalo entre uma rádio e outra vai ser de quase 30 dias e entre um microagulhamento e outro também vai ser de quase 30 dias. Mas o paciente vai estar comigo toda semana. Ah, mas e se eu quiser fazer, professora, a cada 21 dias e fazer junto na mesma sessão? Eu só acho que 21 dias sem ver o paciente é muito tempo, tá? O mais interessante é que você tenha contato semanal com o paciente. Então, você pode, na primeira semana, você faz, tá? A sessão. Na segunda semana, né? Então, passou só 7 dias, você faz uma hidratação. Quando passar 14 dias, você faz outra hidratação. E quando der os 21 dias, aí você repete a sessão igual a primeira, tá? A gente tem que observar esses detalhes aí das associações, tá? Ok? Segunda sugestão de associação: radiofrequência com luz intensa pulsada, tá? A luz intensa pulsada também tem essa indicação de rejuvenescimento. E ela traz um diferencial a mais, além dessa outra associação, né? Que eu falei, nós falamos já que é a rádio com o microagulhamento, além de estimular colágeno também, melhorar a sustentação e suavizar linhas de expressão, ela tem indicação para o clareamento das melanoses. Então, que é um quadro mais voltado para o fotoenvelhecimento, tá? Então, a luz intensa pulsada é interessante também, tá? Para o rejuvenescimento, linhas, sustentação e as melanoses, tá? As alterações de pigmentação. Então, a radiofrequência, né? Nós já comentamos aqui no início dos seus efeitos, tá? E mecanismo de ação. E a luz intensa pulsada, como que ela funciona, tá? A luz intensa pulsada, ela é diferente do laser, né, que é monocromático, o laser vermelho, né, monocromático, ela é policromática, tá? Então, você tem um espectro maior, você tem, né, uma gama de comprimentos de onda que você pode trabalhar, e então os equipamentos trazem o que nós chamamos de filtros de corte, tá? Então, é um filtro que vai delimitar o comprimento de onda que você deseja trabalhar, tá? Esse comprimento de onda, ele vai atingir um cromóforo específico, tá? Então, no caso da luz pulsada, as principais indicações, tá? Nós trabalhamos com 3 cromóforos-alvo, tá? Então, um que é a melanina, que é para o tratamento das manchas, né? Não é para tratar melasma nem HPI, é para tratar melanoses solares, tá? Ela é contraindicada para melasma e HPI. Aí ela tem um comprimento de onda, onde o cromóforo-alvo é a água, tá? Então, é esse cromóforo que nós trabalhamos para o rejuvenescimento da pele. E tem um outro, onde esse da melanina, além da pigmentação, é a questão dos pelos também, né? E tem um outro, de fotodepilação, tá? Dos pelos. E tem um outro filtro de corte, onde o alvo é a hemoglobina, tá? Então, para os tratamentos de varicoses, né? De telangiectasias, de microvasinhos, tá? Então, olha só, ela traz toda essa gama. E que muitas vezes esse meu paciente que tem, né, a flacidez, tem as rugas, às vezes até por ser fotoenvelhecida tem um quadro de elastose solar, tem as melanoses, também tem telangiectasias, microvasinhos dilatados. Então, dessa forma, a radiofrequência com a luz pulsada, eu vou atingir todos esses pontos. E a melhora vai ser muito mais evidente, porque eu vou tratar de uma forma global, tá? Então,
Quando eu escolho um filtro de corte para colocar ali no equipamento, eu vou delimitar, tá, daquele comprimento de onda para cima, que até 1.200 nanômetros, tá? Tudo que estiver abaixo, comprimentos menores, eu não vou trabalhar. Então, assim que eu vou delimitar qual é o meu cromóforo-alvo, tá? Esse comprimento de onda para o rejuvenescimento, para as melanoses, muda um pouquinho de acordo com cada fabricante, cada equipamento. Mas, normalmente, para rejuvenescimento e melanoses, fica ali entre 480 e 530 nanômetros, tá? De comprimento de onda. A luz pulsada tem uma restrição com fototipos altos, né, contraindicada para fototipos 5 e 6. Alguns equipamentos trazem já protocolos, né, formas de você trabalhar que pode ser aplicado, mas inicialmente eu tenho essa contraindicação para fototipos altos, tá? Só que quando eu penso em peles mais envelhecidas, então se eu falo mais ainda fotoenvelhecidas, que seria a indicação principal dessa associação, eu vou encontrar em pacientes de fototipo baixo, tá? Pacientes de fototipo alto, 5, 6, mas é muito raramente que vão apresentar fotoenvelhecimento, tá? Principalmente os pacientes de fototipo de pele branca, né? 1, 2 e 3. Até o 4 ainda atinge, tá? Então é uma associação muito legal, muito interessante. A luz pulsada também deve ser aplicada com um intervalo de 30 dias, tá? Então eu posso fazer alternando, igual eu já comentei com o microagulhamento, tá? Tem equipamento que tem, tá? Voltando, existe sim plataformas, tá? Que trazem a terapia combinada, aplicação simultânea de luz pulsada com radiofrequência, tá? Eu posso realizar na mesma sessão ou alternando, tá? No caso da luz pulsada, como eu acabo que tenho também, né, uma fototermólise, é mais interessante fazer separado, tá? Se fosse já uma associação de luz pulsada com microagulhamento, até poderia ser no mesmo dia, mas radiofrequência com luz pulsada não, tá? Então aí você vai fazer uma sessão, na outra hidrata, faz a radiofrequência, na outra hidrata, na outra faz a luz pulsada. Hidratação novamente, faz a radiofrequência, tá? E aí você vai estar respeitando o intervalo entre a radiofrequência, que é de 15 dias, e da luz pulsada, que vai ser de 30 dias, tá? Então, a questão dos intervalos é semelhante à sugestão de radiofrequência com microagulhamento, que a rádio 15 dias de intervalo, o microagulhamento praticamente 30, assim como a luz pulsada, tá? Então, é uma sugestão também bem interessante para esses casos, mais voltados para fotoenvelhecimento, tá? A luz pulsada é um equipamento que não é tão barato, é um equipamento mais caro, tá? Mas, como que eu vou dizer, eu trago aqui sugestões, porque, né, as pessoas têm, né, essa variedade de equipamentos, mas eu posso tratar também, tá, esse quadro a mais, né, de elastose, de melanoses, com um jato de plasma, que é um equipamento muito mais acessível, muito mais barato, em torno de 10% do valor de uma luz pulsada, tá? Então seria, né, um outro recurso, e que eu posso também, alternando as sessões, observando certinho os intervalos, associar com a radiofrequência. Só não pode ser na mesma sessão. Não conheço nenhum equipamento que aplica terapia combinada radiofrequência com jato de plasma junto. Não posso aplicar na mesma sessão. Seria então dentro do plano de tratamento, alternando as sessões, tá? E aí, a minha última sugestão, tá, para quem já trabalha com os injetáveis, que é a associação da radiofrequência com o Skin Buster, tá? O que seria o Skin Buster? Ele é um procedimento injetável, tá? De todos os procedimentos injetáveis, eu considero, né? Acredito que a maioria dos profissionais considera como aquele que é o mais simples, né, o mais básico, o mais seguro, o mais superficial, tá? Por quê? Ele é uma proposta injetável para hidratação profunda da pele, tá? Então, se lembram que lá no início, né, eu falei sobre a hidratação superficial é de epiderme, hidratação profunda é derme, tá? Então, com uma agulha curta e ultra fina, eu vou injetar um ácido hialurônico. Poxa, aquela mesma substância que o meu fibroblasto produz, tá? Só que ele tem características especiais, tá? O mais interessante é que seja um ácido hialurônico reticulado, que é um produto com uma textura mais viscosa, tá? Eu vou determinar a área que eu vou aplicar, vou fazer um mapeamento com vários pontinhos,
e venho com aquela agulhinha e vou colocar uma quantidade que é em torno de 0,02 milímetros, ou perdão, ml, tá? Por ponto. E aí vai se formar o quê? Uma pápula elevada. O que é uma pápula? É uma elevação circunscrita na pele, tá? Então você vê, como ele é muito superficial, é na derme, né? Mas assim, é uma hidratação profunda, mas é superficial, porque a epiderme é bem fininha, né? Você observa, né, aquela elevaçãozinha ali. E você vai fazendo esses vários pontos, tá? Com o objetivo de promover essa hidratação profunda do tecido, tá? Então, olha só, lembra que eu falei lá no começo que o tipo de radiofrequência que eu acho, né, considero mais interessante para a face é uma radiofrequência capacitiva, que ela produz um pouco menos de calor do que uma resistiva, porém esse aumento da temperatura ocorre por agitação das moléculas de água. E aí se eu penso, poxa, mas essa pele está desidratada, não tem água. Então eu vou ter um resultado inferior dessa sessão de radiofrequência, tá? Então é interessante posso fazer antes, tá? Para hidratar profundamente. Então antes, né? A minha orientação seria ali uns 15, 20 dias antes, tá? Faço com a radiofrequência, venho, né, com a sessão 20 dias depois com a radiofrequência e 10 dias depois posso reaplicar, tá? Então eu vou melhorar o teor de hidratação, o efeito da minha radiofrequência vai ser muito melhor, mas, né, como é uma substância e um equipamento, né, uma tecnologia, um equipamento não tem na mesma, né, como aplicar simultaneamente, e também não vou aplicar no mesmo dia, tá? Por que não vou aplicar no mesmo dia? O calor da radiofrequência, se eu fizer a radiofrequência antes e depois eu entro com o ácido hialurônico, o que acontece? Eu tenho um metabolismo acelerado por conta de uma vasodilatação. O ácido hialurônico, ele é um material, né, utilizado para o skin buster ou para o preenchimento, é o mesmo material, só muda as concentrações, e a quantidade de produto que se aplica, tá? É utilizado então para preenchimento. Ele é um preenchedor, uma substância temporária, ele não é permanente. Tá? Então, quando você aplica, ele vai sendo gradativamente reabsorvido pelo nosso organismo, tá? Porque ele tem essa biocompatibilidade. Nosso organismo produz ácido hialurônico, eu estou introduzindo ácido hialurônico, ele vai sendo reabsorvido, tá? Isso vai demorar para que ele, né, seja absorvido de 6 meses a 18 meses. Pode demorar um pouco mais, tá? Normalmente, às vezes um pouco menos, mas é em torno disso, em torno de 1 ano aí, tá? Então, se eu acelerar o metabolismo, concordam que essa reabsorção vai ser mais rápida. Eu posso diminuir o tempo, né, a vida útil ali daquela substância e o paciente ter que fazer novamente, tá? Isso se é um paciente que fez um preenchimento e você fazer a radiofrequência em cima, não é legal. E falando, né, do Skin Buster com a rádio, fiz a rádio, o metabolismo está acelerado, eu acabei de promover uma vasodilatação, eu coloco a substância, eu posso também acelerar essa reabsorção, tá? E se eu fizer a radiofrequência depois, então, poderia ser uma solução? Esse calor pode alterar a estrutura desse ácido hialurônico e também comprometer o resultado final, às vezes até causar uma reação indesejada, tá? Então não pode ser aplicado no mesmo dia, mas é uma associação bem interessante, tá? Para a questão, né, de melhorar o teor de hidratação da pele, tem um efeito melhor da radiofrequência e depois hidrato novamente e vou alternando assim as sessões. Aí eu posso até dar um intervalo maior entre as sessões de radiofrequência, tá? A radiofrequência, ela, não dependendo do fabricante, pode ser aplicado semanalmente, a cada 7 dias. Se for a cada 15 dias, é o tempo mínimo, né? Eu posso demorar mais tempo para reaplicar. O problema é se eu estiver fazendo só radiofrequência, se eu demorar muito além dos 15 dias, eu acabo que não tenho, né, essa sequência das aplicações no meu efeito, no meu resultado final. Então, se eu estou fazendo somente radiofrequência, não é legal dar intervalos maiores do que 15 dias, mas se eu já estou associando para potencializar, né, dependendo de como eu elaborar esse meu plano, né, dos meus objetivos e de observar, né, as características de cada técnica, eu até posso, né, dar um intervalo maior entre as sessões de rádio, sempre tentando
estar com o paciente toda semana, tá? Porque você está fazendo algo a mais, você está associando, que vai favorecer o resultado, e você está vendo, você está acompanhando, você está reforçando os cuidados no skincare, porque também, somado a tudo isso, sempre, né, em qualquer uma dessas sugestões, eu vou associar o uso de princípios ativos. Então, lá do microagulhamento, a radiofrequência com o microagulhamento, eu vou finalizar com ativos, já fazendo o drug delivery, e vou fazer a orientação do skincare. Na associação da luz pulsada com a radiofrequência, também, no caso das duas, tá? Nos dias, né, da rádio e nos dias da luz pulsada, eu posso concluir com princípios ativos e filtro solar. E nessa associação, né, do Skin Buster, eu já estou, né, introduzindo ali o ativo, que é o Skin Buster, e no dia da rádio também finalizando com ativos. Sempre pensando em ativos, né, para esses casos, né, nós estamos falando de rejuvenescimento, ativos hidratantes, que estimulam colágeno, como silício orgânico, os fatores de crescimento, os peptídeos, tá? E os antioxidantes, como resveratrol, vitamina C, ácido ferúlico, tá? Essas são as categorias de princípios ativos indispensáveis para o rejuvenescimento da pele.